Salve, salve galera, aqui é o Gabriel do Cortes Bilionários e no nosso primeiro mês monetizado conseguimos $5.800. Muito desse resultado é explicado e bem aprofundado no canal Bora Pra Prática, um canal de empreendedorismo na prática, e tudo isso de graça. Quer ter uma renda em dólar sem nem aparecer? Clica no primeiro link da descrição. Mas como foi a primeira vez que você lidou com a morte, assim? Não sei, não lembro quando, assim, a primeira ali, não sei se foi na época da residência, você estava acompanhando o professor seu numa cirurgia e alguém morreu, assim, na sua frente. Porque, assim, eu falo muito porque a morte, que é uma das coisas claras para qualquer ser humano, acho que todo mundo que nos ouve ou nos vê agora sabe que a vida é finita. Mas não fica se lembrando sempre, viu, Caio? A galera parece que às vezes esquece Aliás, isso, toma algumas decisões que são bem contrárias a isso. Tipo... Sabia que o ser humano é o único animal mortal? Embora todos morram, nós somos o único com a plena consciência que sabe vai morrer. E eu vi do Mário Sérgio Cortella, ele falou isso: Caio, o ser humano é um bicho tão curioso que a gente é o único ser consciente que toma decisões contra nós. Um cachorro, se ele fareja alguma coisa e vai dar merda, ele não come. A gente com consciência que sabe fazer mal, vai lá e decide. Isso que eu vou fazer. Ah, malandro. Mas como foi a primeira vez que você lidou assim com a morte, assim, que você falou, caramba, cara, morreu. Cara, você sabe que a minha primeira lembrança de morte, na verdade, não é da faculdade de medicina. Ah, não? Eu tinha acho que 7 anos e eu e minha mãe, nós morávamos com a minha tia e com meu tio. Uhum. E minha avó morava com eles, né? E eu ficava no quarto com a minha mãe e com a minha avó, meu tio e minha tia ficavam no quarto do lado. E a minha avó, ela já era uma senhora de idade, ela tinha diabetes, então eu lembro dela acordar de manhã para esquentar e ferver as agulhas dela e seringas e aplicar insulina e todo aquele ritual, e eu ficava, moleque, olhando aquilo. E minha avó adoeceu, ela tinha 80 anos. Na verdade, ela tinha 79, eu lembro disso claramente. E ela adoeceu muito, muito severamente, e ela estava de cama. E uma bela noite, né, ou numa trágica noite, a minha avó infartou e veio a falecer. Uhum. Eu lembro como se fosse agora, assim, vendo minha mãe entrar, passar pela porta da sala e falando, mãe, 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 mãe. Eu lembro meu tio do outro lado, chorando, andando pro outro lado. Eu lembro da minha tia não sair da cama. Eu não vi ninguém ligar pra ambulância. Eu peguei o telefone, com 7 anos liguei pra ambulância, falei quem eu era, falei o que estava acontecendo. O cara falou, é trote. Eu falei, não é trote, pode vir. Avenida Rio Branco, 1393. É o endereço da casa que a gente morava em Marília, né? Essa casa existe ainda. E o hospital em Marília, né? Minha mãe me levava no hospital e, assim, era um hospital, né? O HC, né? O Hospital das Clínicas ou então o Hospital Marília. Eram os únicos 2 hospitais que existiam na época. Hoje tem o Hospital do Unimar, hoje tá muito diferente, né? Mas a gente sempre parava o carro e eu via os caras que eram os motoristas da ambulância. E eu reconheci o sujeito. Eu recebi ele na porta de casa, levei até o quarto. Minha avó tava deitada, já sem vida. E ele falou, olha, sua avó, ela já faleceu, filho, eu sinto muito. Né? Não tem por que a gente levar para o hospital, acho que vai ser mais uma dor de cabeça para vocês. E aí, eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, faz um favor para mim, só não deixa ela ficar com a boca aberta assim. Aí ele olhou para mim e falou assim, você tem um lenço? Caramba. Ave Maria. É difícil lembrar. E eu sabia onde minha avó guardava as coisas dela. E eu fui lá, peguei um lenço, entreguei pra ele. E a primeira vez que eu cuidei de alguém que não era eu mesmo, foi esse sujeito me ensinando a fazer um laço na cabeça da minha avó pra não ficar feinho, mas pelo menos pra ela, sabe, tirar aquela sensação de ficar com a boca aberta ali, de morte, que aquilo mexia comigo. E assim, Caio, o que eu fiquei surpreso? Eu tinha um problema para resolver. Eu tinha minha avó falecendo. Eu tinha minha mãe sem condição. Eu tinha meu tio desesperado do lado. Eu tinha minha tia que não conseguia se mover. E era para eu resolver. E eu acho que
Cara, isso mexeu comigo de uma forma que eu fui entender, na verdade, quando eu passei em psicologia médica, no primeiro ano da faculdade. E aí o professor, na época, né, ele contou pra gente o que era o mito de Asclepio e Quiron. Né? Que isso? Asclepio ou Esculápio. Né? Isso é a história do início da medicina. Ah, tá. Então, diz que Zeus teve um filho com uma mortal e para esconder esse filho, né, esse semideus, ele entregou para um centauro, Quiron. E falou, olha, você vai cuidar do Asclepio, né, e vai esconder ele. Quiron, quem que era esse centauro? Era o centauro que tinha acompanhado o Hércules e que tinha tomado uma flechada com veneno embebido no veneno da medusa. Uhum. E que, portanto, teria morrido, mas que descobriu a medicina tentando curar-se. Uhum. E aí, o que o Quiron fez? Ele ensinou o Asclepio a ser médico, né, através do que ele tinha aprendido tentando se curar. Logo, quem é o médico, Caio? É o sujeito que tem a ferida que nunca cura. Caramba, forte essa, hein, cara? Isso é forte, cara. Isso é pesado. E aí a gente fica pensando nas feridas que a gente tem. Porque a gente tem, sabe? Caramba, E, na porrada, verdade... hein? Caralho, essa porrada. E, na verdade, assim, a morte é uma delas, né? Você tem uma série de outras, né? Com o tempo, você começa a pensar, por exemplo, quais são os diagnósticos que você não